e o corpo diretivo do Corinthians para informar o torcedor corintiano. Eis então a pergunta da arquibancada: alguma mudança vista pela diretoria para suprir a ausência de Renato por esse tempo aí, 5, 6 meses aí? Não, primeiro boa noite a todos, me desculpe aí a indelicadeza, eu só pedi licença para você para fazer uma correção, porque o Renato, sem sombra de dúvidas, que não vai ficar esses meses todos que você mencionou, 5, 6 fora, muito menos que isso, com certeza, mas nosso departamento médico e de saúde e performance, assim que realizar o procedimento nele, passa isso para vocês com mais precisão, até pela competência deles e não a minha, mas a gente está acompanhando de perto, eu e o presidente. Renato está bem, tem feito um trabalho nesses últimos dias preparatório para a cirurgia, que vai ocorrer em um nível de excelência, porque o Dr. Joaquim Grava é o melhor médico do Brasil para realizar esse procedimento. E o Renato muito em breve estará incorporado ao elenco para nos ajudar nas 3 competições que teremos para a temporada. Mas falando sobre a ausência dele e sobre uma expectativa que o torcedor cria, há tantos nomes aí ventilados por vocês e por outras pessoas, não existe nenhum atleta, nenhuma possibilidade sendo negociada nesse momento. O clube continua confiando muito nos atletas que ali estão. Nós estamos muito focados em proporcionar a cada um deles uma melhora física, técnica e tática, porque o crescimento ele é diário. É muito confiante ao trabalho que o Fernando Lázaro tem proposto com a sua comissão técnica, e não existe nenhuma negociação para que venha trazer um acréscimo que nós gostaríamos. Não tem sido fácil contratar. Eu nem menciono aqui uma substituição ao Renato, porque ela não vai ocorrer e é impossível de ocorrer, dadas as qualidades e características do Renato. Mas se não for um atleta que realmente traga convicção para o treinador, para a comissão técnica dele e para nós não vamos simplesmente colocar mais um atleta no elenco e fazer dessa situação uma dificuldade para aqueles que a gente já conhece e muito tem trabalhado para buscar as suas oportunidades. Estou me referindo ao Pedro, ao Barleta que chegou, a melhora do Paulinho, ao crescimento do Maicon, ao quanto a gente confia no Adson, em breve o retorno do nosso Gustavo Mosquito, o Yuri e o Jorge todo mundo já conhece. Então assim, nós temos um bom elenco, nós temos um grupo comprometido que com certeza vai trazer um ano de alegrias para o nosso torcedor. Alessandro, como está o Renato? Você conversou com ele de certa forma ficou um pouco abatido até pela recorrência das lesões. Como é que está o Renato, até pessoalmente, né, pensando nessa recuperação dele para voltar o quanto antes? Não, o Renato a gente tem estado com ele todos os dias no CT, ele tem feito já um trabalho preparatório para a cirurgia, para ficar cada vez mais próximo do ideal, e isso vai ocorrer quando o Dr. Joaquim operá-lo e muito bem fará. Claro que naquele primeiro momento, vocês no Uruguai, vocês muito bem viram a decepção que foi, porque ele estava em um momento de muita confiança para poder ajudar e teve essa interrupção. Mas é um atleta que precisa estar ao lado da família nesse momento, ao nosso lado, que nós estaremos ali propondo para ele tudo que for possível para que ele, o mais breve possível, possa nos ajudar, e precisa superar, passar essa etapa. Agora, nesse momento, é de cirurgia, depois de reabilitação, paralelo a uma transição, trabalho físico, técnico, e à disposição aí do Fernando Lázaro, que muito em breve isso vai ocorrer, se Deus quiser. Alessandro, o Corinthians trouxe um destaque do Campeonato Paulista, né, que foi o Barleta, e muito se falou do Luan Dias, por exemplo, que foi um destaque do Água Santa. Teve interesse do Corinthians? Teve alguma conversa para esse jogador? Aí, não somente do Água Santa, que parabéns ao Água Santa pelo trabalho do Carpini, de todos os atletas, por chegar numa final de um campeonato tão difícil como esse. Nós mesmos desejaríamos estar disputando uma final e não conseguimos, São Paulo também não, Santos também não, e o Água Santa estava lá, então a gente precisa valorizar o trabalho do Água Santa. Mas não existiu nenhum interesse do Corinthians no nome que você mencionou ou em outros atletas que com certeza se destacaram. A diferença, e isso não é diminuir o destaque e a qualidade deles, e sim num diagnóstico nosso daquilo que esse atleta pode trazer como acréscimo técnico para a nossa equipe e nosso elenco. E assim a gente entende que esses atletas que eu mencionei anteriormente são atletas de muita qualidade, de muita competência, e para que a gente possa cada vez mais proporcionar aos nossos atletas de base uma possibilidade, estou me referindo ao Pedro, ao Biro, a mais para o Giovani, ao Arthur, ao Felipe e outros mais atletas que a gente tem muito acompanhado do Sub-20, a gente precisa também dar espaço para eles. Se toda vez que a gente olhar
para uma dificuldade buscarmos ao mercado, cada vez mais Biro, Pedro, Giovani, Léo Maná, esses atletas não terão as suas possibilidades. E a gente entende que esses atletas, tecnicamente, são atletas que podem acrescentar e muito ao nosso elenco e que isso ocorra com uma certa naturalidade. Pode continuar? Não? Hoje saiu sobre a possível fico, uma permanência de Gustavo Mantuan no Zenit, passando uma cidadania. Isso poderia facilitar a permanência dele. Já existiu algum comunicado de Zenit para o Corinthians sobre esse aspecto? Nada. Os últimos contatos oficiais com o Zenit foi justamente naquela negociação que nós fizemos com a permanência definitiva do Yuri. Depois nunca mais houve nenhum contato. O atleta tem empréstimo até 30 de junho, está terminando lá uma competição nas rodadas finais, inclusive, então não está ocorrendo e nem houve nenhuma negociação nessas últimas semanas a respeito disso. Alessandro, em uma lista de 50